Bom dia, pessoal. Bom dia. Espero que todos tenham tido até então uma excelente manhã, um excelente despertar. Ao contrário do meu, né? Eu peço desculpas porque eu estou com um olho no meu terçol e eu vim fazer essa exposição aqui de óculos escuro para não espantar vocês. Tá? O trabalho de esclarecimento espiritual, de desobsessão, é depois, né, Magna? Não é agora. Então, por isso que a gente está maquiado aqui. E é um esforço que a gente tem que fazer, né? Para trabalhar na seara de Jesus, para falar sobre a porta estreita. E a porta estreita significa o esforço de cada um de nós. Não é um simples terçol que vai impedir que a gente possa colaborar na seara do Cristo. Certo? Então, hoje nosso tema é a porta estreita, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa aqui. Então, nós começamos assim. Jesus diz: entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Essa passagem está no Evangelho, escrito por Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, quando nós falamos de porta estreita, que o caminho que leva à porta da perdição é largo, o que nós devemos entender por esse caminho aqui, esse primeiro aqui? Esse caminho que nos conduz à porta da perdição é a nossa vontade, não é o nosso desejo. O Haroldo Dutra sempre costuma brincar assim, ele fala assim, uma brincadeira que tem até o fundo de verdade, né? Que a tentação, as tentações, é como se fosse um cachorro bravo enorme, correndo atrás de nós e nós fugindo dele, mas rezando para ser alcançado por esse cachorro, né? Então todos nós somos assim. No íntimo nós temos as nossas fraquezas espirituais ainda, que estão intrínsecas na nossa alma, no nosso espírito. Então as facilidades, as tentações, elas são numerosas. E é muito mais fácil nós sermos tentados a ceder a essas tentações do que nós nos esforçarmos para tentar vencê-las. Aí continuando, como o caminho que a ela conduz é estreito. Esse segundo caminho que eu destaquei aqui é o nosso desejo. Então em cima é a nossa vontade que fala mais alto e o nosso desejo, que a maioria de nós ainda tem, de vencer as nossas dificuldades, só que poucos se esforçam de fato para transpor essa porta estreita. Então é mais fácil, é muito cômodo nós irmos pelo caminho mais fácil, pela porta larga das facilidades, não é? Dificilmente nós brigamos ali para vencer aquelas nossas dificuldades, aquela vontade de brigar, de dar o troco, né? Num momento de discussão, ao invés de nós calarmos, serenar a nossa mente, o nosso coração, a gente quer dar o troco, a gente quer falar a altura. Ah, falei mesmo, falei tudo o que eu tinha que falar, né? E a gente acaba machucando a pessoa, só que a primeira pessoa que é afetada por essas ações negativas somos nós mesmos. Então, no momento de dificuldade, no momento da dor, no momento da raiva, da cólera, nós temos que serenar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente não machuque o outro e não se machuque a si mesmo. Então é muito difícil a gente parar diante da tentação e raciocinar. Nós serenarmos o coração e realmente avaliarmos a situação. Será que o que eu estou fazendo está correto? Será que o caminho que eu estou percorrendo é esse mesmo? Vamos entender um pouco mais. Aí alguém da multidão lhe perguntou para Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu, fazei esforços para entrardes pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não poderão.
Não parece que tem alguma coisa contraditória aqui? Porque aqui em cima, ele está dizendo entrar pela porta estreita, mas aqui embaixo está dizendo que muitos tentarão entrar e não vão conseguir. Vocês conseguem entender isso? O que está dizendo exatamente nessa passagem aqui? Eu, enquanto estiver na minha caminhada, nessa minha atual existência, eu preciso me esforçar ao máximo para vencer as minhas dificuldades. Para procurar seguir o caminho reto do Cristo, dos ensinamentos do Cristo, dentro das leis divinas. Porque depois eu não vou poder pretextar ignorância, porque eu já tenho conhecimento. Aí, quando eu tentar entrar, é esse o entendimento. Eu não vou poder mais. Porque eu já estou em débito. Então eu preciso fazer esse meu esforço agora. Ah, Alessandro, mas eu tenho eternidade. Tá, mas por que não se esforçar agora? Por que postergar? Não é verdade? Ah, vou deixar para a próxima existência, vou deixar para a próxima encarnação. Muitos brincam assim, mas isso não é brincadeira. Aquela família dificultosa, aquele parente difícil que eu tenho na minha família, com o qual eu preciso me reajustar, me relacionar bem, se eu não fizer esforço para conseguir fazer isso agora, nessa atual existência, eu vou voltar uma próxima existência com essa pessoa fatalmente. Aquele marido chato, não é? Aquela esposa chata, a sogra, o sogro. Todos nós vamos voltar numa próxima existência. Então, o meu esforço tem que ser a partir de agora. Certo? Ou vocês querem voltar com aquela pessoa que vocês não se dão muito bem? Viver eternamente ao lado dela? É isso? Vamos ter que soltar essas amarras aí, né? De quem que é o esforço? Quem sabe mais? Não sou eu? Ou é a pessoa? Sou eu. Então, o esforço é meu. A cada um segundo as suas obras. Continuando. O que é a porta larga da perdição? A porta larga representa todas as nossas vicissitudes. Quando a gente fala em vicissitude, não é vício, não é somente o vício, são as nossas dificuldades. Representa a nossa teimosia em não nos modificarmos moralmente. Eu sei que o que eu estou fazendo está errado, mas eu continuo fazendo a mesma coisa, pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, mesmo sabendo que é errado. Nós todos somos teimosos. Nós não nos esforçamos para transpor a porta estreita. Porque o caminho da porta da perdição é largo, é mais fácil. Não tem espinho, não tem pedra. É só prazer, não é? Nos colocando à margem das leis divinas. Larga é a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências. E poucos se submetem a isso. É o complemento do ensinamento moral. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, é gozado porque acho que funciona em todas as casas espíritas, né? A pessoa, quando tem o contato pela primeira vez com a doutrina dos espíritos, ela vai lá, frequenta a casa, ela começa a se maravilhar, aí ela começa a ter contato com os ensinamentos de Jesus, com os seus ensinamentos morais, começa a se dar conta de algumas dificuldades e acha que as dificuldades pelas quais ela está passando nesse momento começaram a surgir a partir do momento que ela começou a frequentar a doutrina dos espíritos. Então ela imputa a culpa na doutrina e não nela mesma. Não é? São as nossas más tendências que estão gritando lá dentro. Então o ensinamento moral começa a bater forte no nosso coração, nas nossas mentes. Aí começa a gerar aquele conflito. Eu começo a ter conhecimento dos ensinamentos de Jesus, mas lá dentro, o meu espírito, ainda arraigado às más tendências, não quer vencer essas dificuldades. Porque ele está acomodado ali. A nossa reforma íntima é difícil. É como se nós estivéssemos morando numa casa, dentro dela em construção, e eu não posso sair dessa casa.
Eu preciso coabitar essa residência com aquela bagunçaiada, com aquela poeira para lá, bloco para cá, quebra a parede ali, derruba a porta aqui. E eu não posso sair da casa. A nossa casa é o nosso corpo, é o nosso templo. Então, as nossas más tendências teimam em gritar, em falar mais alto. E a partir do momento que eu tomo conhecimento dessas novas leis morais, que estão na terceira e quarta parte do Livro dos Espíritos, eu começo a me incomodar com aquilo que antes eu fazia, estava tudo certo, agora não está mais. Então chegou o momento de eu parar, botar os pés no chão e falar para mim mesmo, acabou. Já deu essa brincadeira. Então todos nós que estamos aqui hoje de manhã, por exemplo, nós podemos estar em casa, embaixo da coberta, indo para algum outro lugar, algum outro evento, mas todos nós estamos aqui para poder estudar, para poder aprender. Nós estamos nos esforçando para poder transpor a porta estreita, passar por ela. Só que não basta apenas eu vir aqui e ouvir a exposição. Nós precisamos o quê? Vivenciar, colocar em prática. Senão não adianta. É como se eu tivesse em casa uma estante cheia de livros lá. Vários livros. Decorei todos. Tá, mas e aí? O que eu estou fazendo para mudar? Nada. Deu para a gente começar a compreender? Então a porta estreita é exatamente isso. Me colocar em movimentação. Parar de brincar que eu não sei nada, está tudo certo. Não, não está tudo certo. É só cada um aqui começar a olhar para dentro de si e verificar o que precisa ser modificado. Eu posso esconder de vocês aqui as minhas más tendências, as minhas más inclinações, porque eu também as tenho. Não é só porque eu estou aqui na frente fazendo essa exposição que eu sou um ser perfeito. Se eu fosse perfeito, eu não estaria aqui encarnado na Terra. Com certeza eu estaria no mundo melhor. Então eu tenho contas para ajustar. Eu tenho as minhas más inclinações a vencer também. Vamos continuar aqui. A porta larga da perdição são os nossos vícios, os nossos excessos materiais. Aqui eu estou falando, por enquanto, de vício material. Drogadição, as drogas lícitas, as ilícitas, né? O apego ao excesso, aos bens materiais, ao excesso. Pior de tudo, os vícios morais, que esse dificilmente a gente enxerga. É aquela minha mania de falar mal do outro, de pensar negativamente do outro. Eu não gosto da palestra do Alessandro. O problema não é meu. O problema é seu que não gosta. Alguma coisa aí está te incomodando. Eu não gosto de fulano. Chego perto do fulano, nossa, me dá um ciricutico. Será que o problema é no fulano? Cuidar da vida dos outros, pensar negativamente. São os nossos vícios morais que nós teimamos em não olhar para dentro. O orgulho. Mas como eu tenho certeza aqui que ninguém aqui é orgulhoso, nem eu. Certo? Então, logo, esse vício moral eu não tenho, então não preciso corrigir, não é verdade? Festas mundanas, batidão para lá, batidão para cá, rave, barzinho, pagodinho até de madrugada. Olha só. É gostoso, né? Antigamente eu gostava de frequentar barzinho quando era mais novo. Hoje eu tô com 49, aí eu paro, com o que eu sei hoje eu olho para trás. Olha o tanto de tempo que eu perdi. A Magna falou aqui agora há pouco, né, Magna? Que ela conheceu, ela ingressou na doutrina já adulta, né? Era o nosso tempo, né? O terreno nosso não estava fértil ainda para a semente começar a germinar. Né? Me arrependo dos erros que eu cometi, dos barzinhos que eu frequentava? Não. Era o que eu entendia, a forma que eu entendia antigamente. Hoje isso não cabe mais para mim.
Então, conforme a gente vai crescendo, vai aprendendo com a doutrina, nós vamos começando a cortar algumas coisas ruins, negativas nossas. Prazer pelo prazer. Pessoas que são viciadas em pornografia. Na calada da noite, ninguém sabe. Sepulcro caiado. Quando ninguém vê, vai lá. Acessa, pronto. Mal sabe essa pessoa, que deve ter uns 2 ou 3 irmãozinhos desencarnados lá com o mesmo gosto, fomentando essa vontade da pessoa de cada vez mais procurar vídeos, conteúdos nesse sentido. E para ela está tudo bem. Né? Ninguém está sabendo, ninguém está vendo. Será que ninguém está vendo? Sexo desenfreado e promíscuo. Vários parceiros. Simplesmente pelo prazer. É 1, 2, 3, 4. Tem homens que se vangloriam, enquanto jovens ainda, nossa, fiquei com tantas meninas. Coloca um número, parece que quanto maior o número, mais potente o cara é. Mulher também. Jogos em casas, sites de aposta. É um passatempo? Teoricamente é. É uma diversão? A pessoa vai lá, faz uma apostinha aqui, gostou, auferiu algum lucro, lá, algum ganho, vai lá, faz outra, depois faz mais uma, vai indo, vai indo, vai indo. Quando ela vai verificar, todo o dinheiro dela está indo em um site de aposta. Uma vez lá no Cefa, lá em Barueri, atendi, no atendimento fraterno, um rapaz jovem, devia ter acho que no máximo uns 20 e poucos anos, viciado em jogos, em sites de aposta, não conseguia parar. Um problema até dentro do próprio relacionamento, no casamento. Olha só como isso afeta a todos nós. Uma coisa simples, não é? Olha o mal escondido numa simplicidade aí. Temos que ter os olhos abertos para isso, tomar cuidado. Enganar o outro para auferir ganho financeiro. É o famoso jeitinho. Em detrimento da outra pessoa, não estou nem preocupado com ela. O que importa sou eu. Auferir lucro, passar a perna, passar por cima. Então todos esses são, tem vários, mas só alguns exemplos que nós temos que prestar atenção com relação a essa porta larga da perdição. Que nós geralmente não prestamos atenção nisso. Nós estamos num planeta de expiação e de provas. E nesse planeta de expiação e de provas, o mal predomina. Não é o contrário. Aqui o mal predomina. Poxa, Alessandro, mas se o mal predomina, o que a gente vai fazer? Se esforçar. Não é porque está cheio de mal por aí que ele predomina que eu vou ficar de braços cruzados. Cada um aqui é um universo à parte. É um espírito independente, com a sua caminhada, com a sua trajetória. A minha trajetória não depende da minha esposa. Nem a dela depende da minha. Nós estamos juntos para nos auxiliar. Para um dar sustentação moral ao outro. Se um estiver caindo, o outro vai lá e ajuda. Auxilia a erguer. Não pisar na cabeça. Eu vou ter que prestar contas disso depois. Então, apesar de nós estarmos num planeta de expiação e de provas, onde o mal predomina, cabe a mim, cabe a cada um de nós se esforçar por passar pela porta estreita. Porque depois eu não vou poder, eu vou bater na porta e ela não vai ser aberta para mim.
Então agora nós temos um conhecimento maior daquela passagem de Jesus, deu para a gente compreender mais? Enquanto eu estiver no caminho, que eu faça o máximo de esforço possível. E ninguém aqui está pedindo para que todos nós, para que cada um de nós levemos uma vida de contemplação. Não é isso. Nós temos os nossos momentos de prazer, de felicidade. O problema são os excessos, eu largar tudo que diz respeito ao meu crescimento espiritual para me doar, me jogar de cabeça numa vida pura e simplesmente material. Numa vida onde só tem prazer. Eu busco o prazer para fugir das minhas dores, para não ter que enfrentar os meus problemas. Tem alguma coisa errada aí. Aí nós vemos lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? E eles nos respondem: a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. A lei de Deus lhes impõe, é impositivo, não tem para onde fugir. É da lei. Eu vou reencarnar para que eu possa chegar à perfeição. Que perfeição é essa? A perfeição de Deus? Não, a perfeição relativa. Porque perfeição absoluta, só Deus. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. Vamos associar então, se é da lei divina que eu tenha que reencarnar, e é da lei que, em função dessa minha reencarnação, eu devo sofrer todas as tribulações da existência corporal, então é natural que ao meu redor tenha a predominância do mal e tenha a predominância das tentações. Elas vão ser colocadas à minha frente. Para quê? Para que eu possa vencê-las por si só, por mim mesmo. Os bons espíritos estarão comigo se eu estiver conectado a eles, e eles vão me intuir para o caminho do bem, sim, mas eles vão intuir. Eles não vão pegar a minha perna e me direcionar para o caminho do bem. Essa caminhada sou eu que vou fazer. Eu vou fazer a minha escolha. Questão 133. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Então, desde o princípio, eles seguiram o caminho do bem. Eles precisam reencarnar? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Aqui, ó. Se instruem, aprendem nas lutas e tribulações da vida corporal. Então, sem essas tribulações, eu não vou crescer espiritualmente falando, e nem moralmente. Então, eu preciso delas. Preciso encarar essas tribulações, essas dificuldades, para que através do meu esforço eu possa vencê-las e crescer. Deus, que é justo, não podia fazer só alguns felizes, sem dificuldade e sem trabalho, e por conseguinte sem mérito. Então Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Aí ele escolheu a Magda lá. Não, a Magda ela não vai passar por problema nenhum. Eu vou criar a Magda já um espírito feliz. Certo, Magna? Perfeito. Todos vocês aqui, ó, joguei o Nitunité, vocês todos caíram na bandeja da direita. Então todos vão passar por tribulação. A Magda não. Cadê a justiça divina aí? Compreendemos assim? Onde está a justiça de Deus? Se Ele é todo justiça e bondade, então todos os espíritos são criados simples na constituição e ignorantes de conhecimento. Vão passar pelas tribulações da existência. Jesus passou por todas elas. Os espíritos puros passaram por todas elas. Agora é a nossa vez. Tá? Questão 133A. Mas então,
De que serve os espíritos seguirem o caminho do bem se isso não nos livra das dificuldades da vida corporal? Olha aí, se eu estou num planeta de expiação de provas, onde o mal predomina, o que adianta eu me esforçar então para seguir o caminho do bem, se eu não vou conseguir me livrar das dificuldades, das tentações? Tem sentido isso? O que adianta? Não é? Acredito que muitos aqui já tenham tido contato com uma pessoa que pensa dessa forma. Por que eu vou me esforçar? Se eu tenho que passar por essa dificuldade? Então deixa rolar, deixa acontecer, não é? Aí vem a resposta aqui, ó. Eles chegam mais rápido à finalidade que se destinam. Qual é a finalidade? Que serve os espíritos seguirem o caminho do bem se isso não os livra das dificuldades da vida corporal? Eles chegam mais rápido na finalidade que se destinam. Se eu ficar sentado, parado e braço cruzado, vai demorar mais para que eu possa atingir essa perfeição relativa, para que eu possa atingir essa evolução espiritual e moral. Eu vou atingir, mesmo fazendo um esforço danado para não transpor a porta estreita, porque é da lei do progresso, é uma lei divina. Ninguém vai ficar para trás, goste ou não goste, vai passar. Mas eu preciso me esforçar para isso, porque a espiritualidade não vai fazer para mim aquilo que cabe a mim fazer. E depois as dificuldades da vida são muitas vezes consequência da imperfeição do espírito. Olha só, então não é um joguinho que Deus está fazendo com a gente de brincadeira. As dificuldades, muitas delas pelas quais eu estou passando, eu plantei lá atrás, em outras existências. Aí eu venho nessa atual existência, eu esqueço de tudo e eu acho que eu estou sendo abandonado por Deus, que Ele está me castigando. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, vamos aí, cada um fazer um exercício aí. Aquele que não tem inveja, aquele que não é ciumento ou ciumenta, né? Avarento, ambicioso, aqui, ó. O que é ambição? É um forte desejo de poder, de riqueza. Fiquem tranquilos, vocês não estão nesse patamar aí. Já passaram por isso. Honras ou glórias, cobiça, cupidez, não sofrerá com os tormentos que procedem desses defeitos. Quanto menos orgulhoso eu for, quanto mais humilde eu for, quanto mais bem eu fizer, sem esperar nada em troca, mais fácil vou passar pelas tribulações, pelas dificuldades, meu entendimento vai ser maior. Então, chegou um momento que a gente precisa parar para pensar. O que é a porta estreita, o que é a porta larga? Fui fechado num trânsito lá no farol. Aí eu vou emparelhar com o cara lá para brigar com ele. Cabe isso hoje pra gente? Eu entrei dentro do carro, pronto, vesti uma armadura, agora eu sou outra pessoa, sou poderoso. Aí eu tomo uma fechada, brigo, xingo. Venho aqui no centro, no Seara de Kardec, assisto a exposição, beleza. Aqui eu entro aqui, eu coloco uma máscara. Quando eu saio da porta do Seara para fora, tiro a máscara, chego em casa, começo a brigar com a minha esposa, com o meu esposo, maltratar os meus filhos, trato mal os meus parentes. Eu preciso levar esse conhecimento que nós estamos adquirindo aqui dentro do Seara para a nossa vida, o nosso dia a dia. Todas as exposições que nós paramos para ouvir aqui, seja aqui no Seara ou em qualquer outra casa espírita, ou qualquer outra instituição religiosa, eu preciso guardar aqui no meu coração, sim, mas antes de guardar e deixar lá guardadinho, eu preciso colocar em prática, preciso vivenciar o Evangelho. Apesar das dificuldades, elas estão lá para eu poder crescer espiritualmente.
E a partir do momento que eu tenho fé e confiança em mim, sabendo que sem Deus, sem a ajuda dos bons espíritos, eu não sou nada, não sou ninguém, sozinho não vou conseguir, mas eu tenho que ter fé de que eu vou passar por essa dificuldade e vou vencer essa dificuldade, vou transpor. Se ela não passou agora, é porque ainda não é o momento. Então eu desejo a todos que tenhamos o discernimento para sabermos fazer boas escolhas, com base nos preceitos da doutrina dos Espíritos, lembrando que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí eu procurei a imagem dele aqui, ó, bonitão, ó, fazendo assim, ó. Vem, me segue. Só que ele vai levar a gente por um caminho que nós não vamos desejar. Compreendemos aqui a porta estreita, Magna, deixar as portas do Ceará bem fechadinhas para o pessoal se esforçar. Não escancar a porta para o passe. Não escancar a porta aqui para entrar no passe, deixa bem estreitinho, o pessoal tem que se apertar ali, tá? Vamos nos esforçar, vamos levar esse ensinamento para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nos transformarmos em verdadeiros cristãos, seguindo os ensinamentos de Jesus. É isso que eu desejo para todos nós, que vocês tenham um ótimo domingo, um ótimo passe, essa troca de energia maravilhosa. Tem tratamento hoje? Só o passe. Então, que Jesus abençoe a todos vocês. Obrigado pela atenção. Tá? Vamos para a nossa área. As palmas não são para mim, não. Palma para ele. Ó. Se não fosse por ele, ninguém estaria aqui. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Então vamos fechando os nossos olhos levemente, relaxando o nosso corpo físico, procurando elevar nosso pensamento ao mais alto, buscando a sintonia dos nossos mentores espirituais, a sintonia dos nossos benfeitores do plano espiritual, acima de tudo, buscando nos conectarmos com o nosso Mestre Divino. Vamos rogando a Ele que nos abençoe, que abençoe a nossa semana, que nós, por onde estivermos passando, possamos irradiar luz, irradiar amor, auxiliando o nosso próximo, independente de cor, independente de raça, de religião. Que possamos encarar o nosso próximo como nosso irmão em Jesus, todos filhos do mesmo Pai. Pedimos humildemente a Deus que permita também que os nossos mentores, benfeitores espirituais, estejam conosco por toda a semana e que possamos nós, na próxima semana, na próxima oportunidade, estarmos todos aqui reunidos em nome de Jesus para recebermos essas bênçãos e também para que nós possamos multiplicá-las em nosso dia a dia com todos que nos rodeiam. Que assim seja, graças a Deus.